No vídeo anterior eu trouxe crenças problemáticas que todos nós temos sobre as emoções e como que elas podem prejudicar a nossa vida. Nesse vídeo aqui eu vou te contar quais são as piores estratégias que você pode ter para lidar com suas emoções e que eu tenho certeza que você faz no mínimo uma delas. Meu nome é Fernanda, eu sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e terapeuta do esquema, e eu posso te ensinar a lidar melhor com suas emoções. É totalmente esperado que a gente queira fugir de situações que são aversivas, chatas, difíceis. Isso porque o nosso cérebro ele se desgasta em contextos assim e, como movimento natural, diante de emoções difíceis, a gente não quer sentir, a gente quer evitar sentir. Por exemplo, a gente vai desde uma evitação que é despretensiosa, como não assistir a um filme de terror para evitar sentir medo, tomar susto, até uma evitação de não enviar um currículo só pelo medo de não ir bem na entrevista de emprego. Lembro de uma paciente que uma vez ela esqueceu de pagar a inscrição de um concurso, mesmo sendo a pessoa mais exigente e organizada da vida. A chance dela realmente ter deixado isso passar é baixíssima, mas sem querer, querendo, ela teve esse lapso. Ali ficou bem claro que enfrentar o medo da reprovação, evitar a frustração de não ser boa o suficiente ou evitar a ansiedade diante da possibilidade de mudar de vida não é uma tarefa fácil. Assusta, e aí evitar lidar com essas emoções parece ser uma opção bem melhor, que foi o que ela tentou fazer. E eu nem vou dar aqui todos os exemplos de evitação que nós usamos, porque é absurda a quantidade de vezes que a gente faz isso e a criatividade que a gente tem para não entrar em contato com as situações e as emoções que são mais difíceis. Mas, só para dar uma palhinha, a gente evita ter conversas difíceis, evita tomar decisões, evita procurar médico e fazer exames para ver se está tudo certo com a gente evita se expor na internet com medo do julgamento das pessoas, evita começar um relacionamento por medo de se machucar, evita organizar a vida financeira e se angustiar ali para estabelecer limites para a gente mesmo, a gente evita fazer terapia. Você acredita? Viu? A lista é imensa, nós somos experts em evitação. O problema disso é que quando você recorre muito à evitação, você também está limitando drasticamente as suas experiências na sua vida. Você muitas vezes vai passar a viver uma vida de medo e vai se distanciando de tudo aquilo que é importante para você. Pensa aqui comigo, você não fazer o exame do médico pode fazer com que uma suposta doença vai ficar mais grave. Você não ter conversas difíceis no seu relacionamento pode levar você a ter relacionamentos insatisfatórios. Você não olhar a sua vida financeira pode fazer com que você viva ali na corda bamba e que você nunca tenha dinheiro, por exemplo, para correr atrás dos seus sonhos ou para fazer aquela viagem maravilhosa que você sempre quis. Percebe que traz muito mais prejuízo do que benefício na maior parte das vezes a gente evitar? Além do que, as pesquisas em psicologia hoje elas já trazem que a evitação com frequência ela é um precursor da depressão. Um dos motivos é porque a pessoa vai vivendo de uma forma mais frustrada e a frustração é uma emoção muito presente na depressão. Uma outra forma de esquiva é a fuga através de meios que te anestesiam, te afastam ou te distraem de emoções. Por exemplo, a gente pode fugir de algumas emoções bebendo álcool. Tem até aquela expressão que é muito do mundo sertanejo, né? Que eu vou beber para esquecer. E o mesmo pode acontecer com outras coisas que ocupam também essa mesma função de fuga, como, por exemplo, a comida para algumas pessoas que usam isso como uma estratégia mal sucedida, diga-se de passagem, de regulação emocional. Ou então, como também o uso de drogas estimulantes ou drogas entorpecentes. A gente percebe que essas coisas têm uma função de fugir de estados emocionais mais difíceis quando a gente ouve coisas como, por exemplo, hoje eu tô triste, então eu mereço comer uma coisinha bem gostosa. Ou então, hoje eu tive um dia muito estressante, então eu vou ali e vou beber para relaxar. Ou então, eu tô muito ansioso, então eu tô precisando fumar para me ajudar a me acalmar. Ou então, fulano me deixou muito nervoso, então eu preciso fumar um cigarro. Percebe que essas coisas estão muito associadas a esses estados emocionais que são mais tensos e que elas entram ali como meio de fugir desses estados?
O problema disso é que se você recorre ao álcool ou às drogas, num primeiro momento isso te alivia, mas depois você pode desenvolver uma dependência dessas substâncias, trazendo para você um novo problema. E o mesmo acontece com a comida, que você pode acabar prejudicando a sua saúde por ganhar muito peso ou por comer coisas que não são nutritivas de verdade, e tudo isso te traz um prejuízo. Todas essas estratégias de fuga, elas vão te trazer um prazer e um alívio momentâneos desses estados emocionais. Só que num segundo momento, elas vão trazer para você não só os problemas que podem decorrer dessas fugas, que como eu falei agora, como também pode te deixar no médio e longo prazo mais propenso a desenvolver ansiedade, depressão, dificuldades interpessoais. Então, nem de perto é uma estratégia eficaz e saudável para a gente adotar. Outra estratégia pouco eficaz para lidar com suas emoções é ficar buscando constantemente reasseguramento em outras pessoas. Por vezes, nós sentimos insegurança, ansiedade, medo, vergonha, e aí nós temos a brilhante ideia de conferir com as pessoas a opinião delas. E isso acontece bastante em caixinhas de pergunta lá no Instagram. Aliás, se você não me segue lá, sinta-se convidado a fazer parte desse cantinho também, e o arroba tá aqui embaixo. Enfim, lá na caixinha é muito comum aparecer perguntas de pessoas querendo saber o que é certo e o que é errado a respeito da vida delas. Por exemplo, já me perguntaram, será que eu devo trocar de emprego? Ou, será que é melhor eu terminar o meu namoro? Devo largar a faculdade porque eu não estou gostando do curso? Tudo isso com a ideia de que tem alguém que vai saber mais sobre ela do que ela mesma, ou de que tem alguém que sabe o que é melhor para a vida dela. Isso traz uma falsa sensação de segurança. Só que, na verdade, não tem ninguém que sabe o que é certo para você. É só uma opinião, é só uma tentativa, é só um caminho que a pessoa tá te dando, sem nenhuma garantia de que é o melhor. E a gente pode fazer isso sem nem perceber. Por exemplo, quando nós ficamos ali perguntando para a pessoa, essa roupa tá boa? Ou então quando a gente só sai para comprar roupa acompanhada de alguém. Ou quando a gente fica conferindo com alguém se a mensagem que a gente escreveu aqui pro chefe tá certa. Ou se o nosso trabalho tá bom ou não. Ou se a nossa forma de pensar tá adequada. Ou quando a gente fica querendo saber o que o outro pensa de determinada situação só para ver se a gente está no caminho certo. E eu não tô falando que a gente não pode pedir opinião, mas quando isso é excessivo, é só uma forma da gente fugir da sensação desconfortável, de medo, de insegurança que nós estamos sentindo sobre uma determinada situação. Se você continuamente busca reasseguramento em outras pessoas, você não aprende a tomar decisões sozinho, sem falar que os outros podem te dar maus conselhos, né? Essa estratégia aqui os ansiosos conhecem bem, que é a tal da preocupação. Se preocupar com aquilo que tem algum controle é extremamente importante, mas geralmente as nossas preocupações são só tentativas de evitar vivenciar coisas que podem trazer sentimentos negativos pra gente. E se a sua preocupação não estiver relacionada com uma atitude que seja possível no aqui, no agora, ela é totalmente inútil. E continuar ali se preocupando passa a ser só mais uma estratégia ruim para diminuir a ansiedade. E por que ruim? Porque o que você consegue com isso, na verdade, é só ficar mais ansioso, porque a sua cabeça é muito criativa em arrumar problemas e cenários que são catastróficos. Da mesma forma, ficar ruminando o passado não vai te deixar mais preparado para o futuro e não tem a menor possibilidade de você voltar lá e fazer diferente. É inútil, entende? Ficar remoendo aquilo que foi, além de não resolver o passado, ainda piora o seu presente. Então, tanto ficar preocupado com o futuro ou ficar ruminando o passado, tentando eliminar a incerteza ou então entender o que foi, só vai fazer você ficar vivendo em um cenário que não existe, focando continuamente no negativo. Consequência disso, você não consegue desfrutar plenamente da sua vida atual. Às vezes, quando o bicho tá pegando, a gente pode usar da distração como uma forma pontual e momentânea de regular as nossas emoções. Só que a gente consegue fazer isso de um jeito funcional?
Não, na maioria das vezes a gente erra a dose e passa a viver uma vida só para correr de sentimento. Então, a distração dessas emoções, elas têm que ser usadas com muita moderação. Estamos entendidos? Ah, mas como que funciona isso no dia a dia? Como que eu faço então, Fernanda? Agora aqui vai um combo de estratégias de distração que são muito ruins para você lidar com as suas emoções, porque todas elas, além de não resolverem o problema como esperado, podem sim adiar ou agravar a situação. E isso acontece quando as pessoas passam a usar, por exemplo, a sua sexualidade de forma excessiva, se engajando ali em comportamentos sexuais de risco, seja saindo com outras pessoas sem tomar cuidado em verificar ali se a pessoa é uma pessoa confiável, que tem uma boa índole, ou então fazendo sexo excessivamente, ou se engajando em consumir muita pornografia e assim por diante. Então, tentar lidar com seus sentimentos recorrendo a comportamento sexual pode ser muito prazeroso e excitante, algumas vezes, num primeiro momento, mas também corre o risco de você se envolver em relacionamentos e situações que só aumentam o seu problema. Você também pode se distrair de outras formas, como, por exemplo, ficar muito tempo na internet, consumir muito conteúdo das redes sociais, assistir muito Netflix, ou ficar muito tempo na televisão, ou ficar jogando muito tempo jogos. E tudo isso é muito naturalizado hoje em dia, porque pode ser, sim, bem agradável, mas faz você se desconectar de uma vida ali plena, se desconectar de amigos, de familiares, faz você perder tempo que poderia estar sendo usado para compromissos, para projetos que são importantes para você, faz você se comparar mais, e mais uma vez é uma péssima estratégia de regulação emocional no médio e longo prazo. Da mesma forma, tem pessoas que procuram se distrair dormindo excessivamente, arrancando o cabelo, cutucando a pele, roendo a unha, ou então até mesmo se colocando em risco, como, por exemplo, se cortando ou se machucando. E quando você usa, por exemplo, o sono excessivo para lidar com suas emoções desagradáveis, você acrescenta a passividade e o isolamento, o que reduz a chance de você ter uma vida plena e significativa para você. Na verdade, passividade, isolamento e evitação são características da depressão. E, por fim, tem quem lide com as próprias emoções, culpando as outras pessoas por aquilo que elas estão sentindo, ou então ficam ali reclamando excessivamente de tudo. Quando você joga a responsabilidade do que você está sentindo para o outro, você se isenta de fazer algo com os seus sentimentos. Você assume uma postura que é muito passiva e muito imatura. Independente do que o outro possa ter feito, a forma como você gerencia suas emoções é sim sua responsabilidade. Essa batata quente é sua. E também não adianta ficar ali se vitimizando, reclamando, porque queixas, elas afastam as pessoas de você. Elas também ficam ali alimentando em você sentimentos que são negativos e tiram a criatividade de lidar com a situação de uma forma que seja mais saudável. Ninguém gosta de alguém que fica reclamando o tempo todo. Então, autorresponsabilidade é a palavra de ordem aqui. Ufa, são tantas estratégias negativas para lidar com as nossas emoções e pode acreditar que eu trouxe aqui uma pequena amostra de todas as estratégias ruins que nós usamos quando nós estamos sentindo algumas emoções. Essas estratégias todas que eu citei aqui são problemáticas porque, embora elas possam ajudar a reduzir ou a eliminar uma emoção desagradável num primeiro momento, num segundo momento, o que a gente vê é que elas contribuem para aumentar o problema que nós temos aqui nas nossas mãos. Por isso, eu quero que fique claro aqui que emoções não são problemas para serem resolvidos, nem são ameaças para serem evitadas, nem são erradas para serem suprimidas. Elas estão aí para mostrar que estamos vivos, que nós somos capazes de nos afetar. E se elas estão acontecendo, é porque nós precisamos dar atenção e amadurecer nesse processo todo. Nada é mais chique e maduro do que a pessoa que aprendeu a conviver bem com as próprias emoções. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Me conta aqui nos comentários se você se identificou com alguma dessas estratégias ruins para lidar com suas emoções.
E não esquece de deixar o seu gostei para que eu saiba que esse conteúdo foi útil e continuar trazendo conteúdos assim por aqui. E também não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos por aqui. É sempre bom bater esse papo com você. Até a próxima! Tchau, tchau!